Muito bom dia. Mais ou menos há um ano, eu estava assistindo a um dos vídeos aqui no Apple TV e apareceu um vídeo do Lai Ribeiro e o assunto do vídeo era sobre kefir. E aí a coisa que me chamou a atenção foi ele falar que o kefir, na opinião dele, era um dos principais alimentos que a pessoa poderia ingerir. Então eu fiquei curioso, porque eu estou sempre atrás de coisas que sejam interessantes com relação à questão da nutrição. E eu comecei a prestar atenção, ele começou, claro que ele não entrou em muitos detalhes sobre kefir, mas era no contexto geral sobre saúde. E ele estava falando isso, além também do consumo de outros nutrientes e suplementos, etc. Bom, eu fiquei bastante curioso e comecei a ver então como conseguir o kefir. Primeiro fui na internet, não é? E logo descobri que o kefir, embora diga-se que seja, digamos, uma cultura onde as pessoas passam uma para outra de maneira solidária, sem cobrança, simplesmente pela necessidade de compartilhar, pela forma de ver isso de uma maneira positiva em ajudar o próximo. Alguns sites vendiam kefir e vendiam desidratado, podia enviar pelo correio e tudo mais. Eu, na verdade, não me interessei muito por isso, mas vi que como era possível a questão da você obter por doação, eu comecei aqui em Niterói, onde eu moro, a procurar ver onde eu podia encontrar. Eu já falei aqui que eu frequento muito uma das lojas de produtos naturais aqui, não é? Que são os Irmãos da Terra. Assim também como frequenta as Casas Pedro também, mas particularmente eu gosto das Irmãos da Terra. E lá eu perguntei se eles faziam ou tinham algum kefir para ser doado. Nessa altura eu já sabia da questão das doações. E para minha surpresa tinha kefir para ser doado. Não é? Eu não perguntei se era kefir de água, kefir de leite, né? Nada disso. Eu só perguntei se tinha kefir e aí o rapaz que estava lá, o gerente, disse: Não, nós temos sim. E foi direto na geladeira e me deu uma embalagem de kefir. Eu fiquei agradecido, perguntei como é que se fazia e tudo. Ele falou: Não, você coloca aí esse kefir que vai dar, e essa quantidade aqui são 2 colheres de sopa de kefir, estava dentro de uma embalagem fechada. Você coloca na água durante umas 4, 6 horas e aí a água a temperatura ambiente e ele vai voltar a viver. Depois disso, você drena a água e aí faz a alimentação do kefir. Não falou muito sobre alimentação, mas isso já foi suficiente. Então, a minha história com kefir, eu acho mais ou menos um ano, começou por aí. Ele então me deu o kefir de água. E aí eu fui ler um pouco mais sobre kefir, sobre a importância do kefir, sobre o kefir de água, sobre o kefir de leite, sobre todos os benefícios. Vi que realmente é uma alimentação muito rica em vitaminas e aminoácidos, e muito rica também em elementos químicos, especialmente quando a fonte é o kefir de leite, né? Porque o leite é muito nutritivo, né? E realmente fiquei bastante interessado, fiz conforme ele falou e comecei a cultivar o kefir na versão água, não é? E o cultivo do kefir na versão água é muito simples, está em qualquer site aqui. A coisa basicona que eu vi que realmente funciona por exemplo, nesse caso aí das 2 colheres de kefir, para cada 2 colheres de kefir, de água, né, você tem que colocar é, 2 colheres bem cheias de açúcar. O açúcar pode ser o açúcar que você achar melhor. Pode ser açúcar mascavo, pode ser açúcar demerara ou pode ser mesmo açúcar industrializado. Eu, pessoalmente, assim como ninguém, recomendo que você utilize açúcar industrializado, porque o açúcar industrializado, reza a lenda aqui do YouTube, né, que eu acho que ninguém nunca parou para fazer uma análise química realmente de resíduos de açúcar industrializado, que há centenas de resíduos do processo de refino do açúcar. Não é? Eu também não parei para fazer nenhuma análise disso, eu estou simplesmente falando o que se fala aqui. Então, obviamente, se eu quero uma bebida nutritiva e, evidentemente, todos nós fugimos de contaminantes, óbvio que eu parti primeiramente para a questão do orgânico.
Então eu experimentei o açúcar mascavo como fonte de nutrição do kefir, né? E o resultado foi muito rápido. Eu fiz a cultura, deixei 2 dias o kefir, né? E obtive aí a minha primeira bebida de kefir. Essa bebida de kefir é obtida de maneira ainda mais simples. Você pega aquela quantidade de kefir junto com a água que fez a digestão do açúcar, passa numa peneira plástica qualquer, e retorna o kefir novamente para uma nova levada de cultura, porque ele segue de uma forma indefinida nisso, né? Quanto mais você alimenta o kefir, mais ele se multiplica e mais ele retorna, evidentemente, líquido enriquecido para você, né? Então eu bebi. Sinceramente, eu não gostei muito do resultado do açúcar mascavo, não. Eu achei um gosto muito intenso, até desagradável. E aí, logo depois, eu passei para o açúcar demerara. Aí sim, o açúcar demerara dá um resultado muito gostoso, né? Dá uma bebida levemente ácida, mas ao mesmo tempo adocicada, muito parecida assim com a combinação que existe. Algumas pessoas devem ter experimentado numa fruta muito nutritiva também, que é chamado kiwi, né? Ele tem um azedinho, mas no fundo ele tem um pouquinho de doce também, né? Um pouquinho de coisa açucarada. Então é o kefir com açúcar demerara. Ele funciona muito parecido, alguma coisa bem parecida com isso. E eu comecei então a fazer uso dessa bebida, evidentemente comecei a ler um pouco mais, né? Então eu gostaria de dizer para vocês, no primeiro momento, que é muito simples, né? Você fazer essa cultura do kefir, né? Começa se dizendo agora aqui como uma dica basicona, né, que além da escolha do açúcar que eu uso, o açúcar demerara, né, em água, há também a opção de você usar água de coco, né, que já contém uma fonte de açúcar, de nutriente, e não precisar adicionar o açúcar em si. Eu nunca fiz com água de coco, simplesmente porque a água de coco é cara, né? Então, se você faz diariamente, ou a cada 72 horas, uma leva de kefir, você fica gastando, por exemplo, sei lá, 20 ou 30 reais a cada 2 dias, simplesmente para fazer uma bebida de kefir, quando você pode fazer isso com água e com açúcar demerara, por exemplo. Embora o açúcar demerara não é tão baratinho também. 1 quilo de açúcar demerara da marca Native Orgânico está por volta aí de R$ 7, mas dura um tempo razoável, especialmente se a sua cultura é no começo. O tempo passou, hoje a minha cultura está bastante grande, eu já fiz a doação para os meus vizinhos, para outras pessoas, amigas, e devolvi também de uma forma solidária aos irmãos da terra também, para que eles passassem para outras pessoas, como uma grande corrente que, na verdade, começou lá no Cáucaso, onde essa colônia surgiu, e era assim, uma coisa de Estado, era um segredo de Estado, porque dava muita energia para os guerreiros, né, da época, e depois se espraiou pela Europa, América e tudo mais. Mas ela é eminentemente passada um ao outro de uma forma solidária, que eu incentivo também que vocês façam. Sobre os benefícios do kefir, aí tem os benefícios que você olha na literatura diariamente. É considerado que ele é um emagrecedor, considerado que ele reduz colesterol, é considerado também que ele evita que bactérias, fungos e outros patógenos se multipliquem no seu organismo. E aí isso tem um grande apelo, sim, e uma fonte de verdade, né? Porque, evidentemente, como nós sabemos, os pontos de entrada de micro-organismo no corpo não são tantos assim, né? A boca, eu estou aqui falando, eu estou evidentemente ingerindo patógenos que estão no ar, ou seja, bactérias ou outros micro-organismos. O nariz, pela respiração, e o reto, né? O ânus. Então são essas 3 fontes. E no momento que você começa a consumir a água de kefir ou o leite de kefir, que é extremamente rico numa colônia de micro-organismos positivos, compostos por bactérias e compostos
por leveduras e fungos, essa quantidade enorme de micro-organismos colonizam, não é? Colonizam o intestino e, evidentemente, deixam menos espaço para que patógenos nocivos se multipliquem naquele ambiente. Então, por si só, não é? Pela própria questão de exclusão de espaço, evidentemente que o consumo de kefir realmente seria somente por aí positivo. Ele também, vocês podem ver em qualquer site, eles são uma fonte de vitamina B12, de vitamina D, de vitamina K2, que é uma vitamina muito importante, né, na saúde de todos, é a vitamina da moda agora, né? Então tem muito benefício, por exemplo, benefício para a saúde do aparelho sexual feminino. Dizem que combate o câncer, eu não vi nada falando especificamente sobre isso, né, com mais profundidade, mas sim que teria um efeito benéfico sobre câncer e tudo mais. Sobre o consumo do kefir, tem uma controvérsia bastante grande. Há aqueles que dizem que a quantidade seria entre 250 ml e 500 ml por dia, ou seja, meio litro. Essa faixa que eu uso hoje por volta de meio litro. Já experimentei até um pouco mais. Eu não recomendo passar, por exemplo, de 1 litro, que às vezes eu bebo. Tá? Quando eu comecei a passar de 1 litro, dos aparecimentos anormais que aconteceu comigo foram erupções cutâneas, pequenos caroços, carocinhas pequenininhos, como se tivesse sido picado por um inseto ou por um mosquito. Aquilo ali se deve a um aumento do componente histamínico do corpo. Ele começa a reagir a uma quantidade muito grande de micro-organismos que acabou de penetrar nele. Então isso excita essa questão da histamina e você começa então a ter uma reação alérgica, o que foi o meu caso, eu verifiquei sim. Quando eu reduzi isso para meio litro, que normalmente é o que eu bebo hoje, isso desapareceu. O vídeo aí atrás está passando, é a minha cultura do kefir. Ela se multiplica muito facilmente, especialmente no verão, quando a temperatura está alta, né? E dentro de casa, lá fora está 40 graus, aqui está em torno de 30, então nessa faixa de 30 graus, o kefir, desde que você mantenha essa proporção que eu falei de açúcar para kefir, ou seja, 1 colher de kefir para 1 colher cheia de açúcar, ou seja, açúcar um pouco a mais do que kefir, ela vai multiplicar bastante. Não tem muito mais coisas a falar sobre isso, sobre esse assunto, é muito fácil. Sobre a questão do armazenamento do kefir, onde ele coloca, também é uma controvérsia grande se ele pode ficar exposto à luz ou não. Digo para vocês que do que eu li sobre a questão da multiplicação do que eu experimentei da colônia, não há a menor diferença, tanto no escuro quanto no claro, eles se multiplicam da mesma maneira. Entretanto, você cultivar no escuro tem uma vantagem, é que se preserva as vitaminas. As vitaminas são muito sensíveis à exposição à luz ultravioleta. Então, se ela está colocada em um ambiente claro, vai haver uma degradação dos componentes vitamínicos, o que é um dos grandes apelos do próprio kefir. Então, faça a cultura do kefir em um ambiente escuro e armazene também o líquido no ambiente escuro. O líquido do kefir, depois de extraído, que pode ser 24, 48 ou 72 horas, quanto mais tempo permanecer, menor vai ser a quantidade de açúcar residual, no caso do kefir de água, que é o meu caso, não é? E aí ele vai ficar mais ácido, e quanto menos tempo vai ficar mais adocicado, mas aí também você vai ter um pouco mais de açúcar. Você pode guardar tranquilamente, como eu faço aqui, em ambiente de geladeira. No ambiente de geladeira, a colônia evidentemente está inertizada, porque a temperatura está menor do que 15 graus. Lembrando também que ele não pode ficar exposto à luz direta, especialmente no verão e na temperatura, porque a temperatura, se passar de 40 graus, a colônia toda morre, tá? Sobre a questão da sanidade da cultura, sempre que você terminar de fazer a cultura, retirou a cultura, né, da onde ela está,
e vai fazer a drenagem conforme já passou no vídeo aí atrás, cheira, dá uma cheiradinha nela, porque você tem que sentir um gostinho de fermento, de pão fermentando, da massa do pão fermentando. Um outro indicador também de uma boa cultura, uma boa saúde da colônia é o kefir boiando, alguns grunos de kefir boiando. Eles são grunozinhos, como se fosse amontoadinho de caroço de arroz, assim mais ou menos. No caso do kefir de leite, esses caroços são muito branquinhos, na verdade, e no caso do kefir de água, são mais amarelados, se você usar o açúcar mascavo, ou então um amarelo mais clarinho se você usar o açúcar demerara. Também você pode usar suco de fruta, eu também já fiz uma experiência, também não tive um bom sucesso. Acabou os componentes do ácido acético, as bactérias ligadas à liberação de ácido acético, ou seja, de vinagre, acabaram mascarando o bom resultado, não tive bom resultado. Entretanto, eu hoje produzo o meu vinagre orgânico a partir de maçã de uma forma muito tranquila que eu gostaria de mostrar no próximo vídeo. Esse foi o nosso vídeo sobre kefir. Eu recomendo que todos vocês pensem em realmente experimentar, assim como eu experimentei e até hoje o uso, faz mais de um ano, com benefícios muito positivos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.